Olá pessoal, muito boa noite a todos vocês. Boa noite meus amigos queridos de cada cantinho do Brasil. Boa noite meu irmão professor Renato Porto, querido amigo de longo tempo de caminhada, que alegria te ver aqui na live. Grande mestre Renato Porto, fera no direito do consumidor, meu irmãozinho querido. Bom dia a todos vocês que estão estudando para concursos públicos, estudando para o exame de ordem. Galera que está aqui comigo na live do Periscope, a galera que está aqui na live do Instagram. Eu estou aqui com duas câmeras abertas concomitantemente para a gente puxar um bate-papo bem saudável, bem produtivo, objetivo, super focado, fazendo uma revisão de aproximadamente 1 hora no direito tributário, para que a gente converse sobre assuntos importantes que habitualmente caem nas provas. Ontem a gente conversou sobre o direito constitucional e eu fiquei emocionado com a quantidade de pessoas que assistiram às lives, tanto ontem no ao vivo, como hoje ao longo do dia na reprise. Somando a audiência do Instagram com a do Periscope, passamos de 5.000 pessoas diferentes. E eu fiquei muito emocionado porque eu já estava há algum tempo sem fazer lives aqui com vocês e, sinceramente, eu não esperava uma adesão tão grande de tantos amigos, principalmente ex-alunos. Eu estou vendo aqui, eu consigo ver aqui um pouco de longe alguns comentários, vejo ex-alunos já aprovados comigo na época do exame da OAB, alguns que fizeram pós-graduação comigo, alguns aqui que eu vejo aqui, Carol, André, que já são concursados, estudaram comigo, alguns há 10 anos atrás. E ontem, quando eu vi aquela quantidade de pessoas prestigiando a revisão de constitucional, eu fiquei muito emocionado. Hoje eu conversei com meus filhos para que eles pudessem me dar uma carta branca para eu relativizar um contrato que eu fiz com eles, que era o contrato de diminuir a intensidade das minhas aulas nos fins de dia, fins de noites em redes sociais, para poder ficar mais tempo com eles. E hoje eu conversei muito com o Pedrinho e com o Laís e falei, olha, papai vai voltar a fazer algumas lives no Periscope para ajudar o pessoal. Ontem o carinho que vocês tiveram comigo e hoje o bombardeio de mensagens. Eu recebi mais de 500 mensagens hoje, pessoal. Mais de 500 mensagens de agradecimento por causa da live de ontem. Então eu queria dizer a vocês, em primeiro lugar, muito obrigado. Eu sinceramente não esperava tanta gente ontem vindo prestigiar a revisão. E, em segundo lugar, me comprometer com vocês de voltar a atuar de uma maneira mais assídua aqui nas lives do Periscope e no Instagram para ajudá-los nessa caminhada buscando a aprovação dos concursos públicos. A maioria de vocês me conhece, sei que alguns devem, por acaso, estar chegando aqui pela primeira vez, mas a imensa maioria de vocês já acompanha o meu trabalho, é um trabalho de quase 20 anos nessa vida, treinando candidatos para serem aprovados. E eu confesso a vocês que poucas vezes eu fiquei tão surpreso e tão feliz com o carinho que eu recebi de vocês, do alunado do Brasil inteiro. Por isso hoje, a decisão de dedicar mais uma noite minha ao fim de um dia. Hoje eu gravei quase 10 horas de aula nos estúdios do Portal F3. Passei a manhã, à tarde, até agora. Estava até meia hora atrás, eu estava no estúdio gravando aqui do lado da minha casa em Niterói. E ainda assim eu tomei a decisão de puxar essa live hoje de noite para a gente fazer uma revisão de direito tributário. Não dá para eu falar o nome de todos vocês, eu estou vendo muita gente querida, Priscilinha aqui do Rio de Janeiro, Léo de São Gonçalo, Bruninha, estou vendo muita gente aqui, Elinho, Carol, Adri, gente do Brasil todo, né? Fabi, olha, nossa, é muita gente, tanto no Periscope como no Insta. A live do Periscope está chegando a quase 300 pessoas, a do Insta já passou de 100 na conexão ao vivo. Então a gente tem aí mais de 400 pessoas em IPs diferentes conectados. Então não dá para falar o nome de todos vocês, mas se sintam todos abraçados e sintam de coração o meu carinho verdadeiro. Eu prometo fazer uma live bem direta, bem rápida e objetiva hoje. 1 hora, vamos contar 60 minutos certinho. 10h30 da noite a gente termina. Estou com a camisa que eu trouxe da Rússia. Fui lá para esses primeiros 2 jogos, ver os jogos do Brasil. Espero que amanhã dê sorte, que a gente possa ganhar, né? Porque apesar de todos os problemas que o país atravessa, apesar da dor que a gente sentiu hoje, vendo mais um ato, no meu humilde modo de pensar e sempre respeitando a diferença
Um ato vexatório do Supremo hoje, soltando José Disseu e caminhando para soltar tantos outros que estão envolvidos em crimes que são injustificáveis na realidade do Brasil. Mas apesar de todo esse momento sofrido que a população brasileira, e principalmente nós da comunidade jurídica, estamos nos deparando com a realidade do país caminhando para uma implosão total, uma metástase, guiada por gânglios de corrupção que vem destruindo o nosso sistema. Apesar de tudo isso, eu convoco vocês para uma vibração positiva, para uma energia positiva, para a gente se unir numa corrente do bem, para a gente seguir fazendo a nossa parte, para a gente seguir estudando, para a gente não se deixar abalar por esse momento de instabilidade muito difícil que o país atravessa, e que a gente continue fazendo aquilo que tem que ser feito, que a gente continue fazendo as coisas certas, agindo com bons valores, não nos deixando ludibriar por aquela ideia do jeitinho brasileiro, vamos todo mundo corromper, não. Vamos continuar estudando, batalhando pela nossa aprovação, pela nossa capacitação, pela nossa independência profissional, pelo caminho correto. E que amanhã, quem sabe, o futebol nos dê uma alegria para amenizar o coração machucado de muitos de nós. Que amanhã dê Brasil contra a Sérvia e que a gente caminhe para as oitavas de final. E ó, vou dizer para vocês, de coração, não achem que eu tô doido não. Tomara que seja contra a Alemanha. Pega logo os caras para ganhar, se Deus quiser iluminar esse garoto aí, o Neymar, que já não é tão garoto, para quem sabe esse cara botar a cabeça no lugar e usar o talento que Deus deu a ele para a gente ganhar essa porra dessa Copa e viver um momento de alegria. Beleza? Maravilha. Vamos começar? Direito tributário na veia. Mais uma vez o meu beijo querido no coração do professor Renato Porto. Está na live do Periscope aqui. Meu irmãozinho querido de quase 20 anos aí de caminhada nas salas de aula. Renatão, beijo, mano. Você mora aqui no coração. Vamos lá. Eu vou manter o mesmo ritmo de ontem, tá certo? Vou pedir a partir de agora que a galera pare os comentários, tá certo? Vou pedir, tamo junto, filhão. Vou pedir a galera que pare todos os comentários agora, tá certo? Para que todo mundo cesse as mensagens, tanto a galera aqui do Periscope como a galera do Instagram. Vou pedir a todo mundo agora para pararem os comentários, para que eu possa começar. Vocês já estão acostumados, a gente sabe. Eu só começo a live quando a galera para, porque os comentários terminam me atrapalhando. Não só atrapalham a galera que está na live focada na explicação, mas me atrapalham. Então a galera do Periscope já parou, né? Vou pedir agora a galera do Instagram para parar também. Todo mundo cessando as mensagens. E como é que vai funcionar? Eu vou dizer o tema, vocês anotam o tema, e eu, nessa 1 hora que a gente tem, vou trazendo dicas bem objetivas, bem focadas sobre o tema que vai ser apreciado. Eu separei 7 temas capitais, espero conseguir abordar os 7 temas com vocês. Um recado para a galera aqui do Instagram, tem em torno de 120 pessoas aqui, 130 no Instagram. O Instagram, ele não é melhor que o Periscope para as lives, tá? Então, com 60 minutos a live do Instagram cai. O Instagram só permite lives de até 60 minutos. E se eu for puxar uma segunda, ela derruba a primeira, ela exclui a primeira. O Instagram não armazena 2 lives ao mesmo tempo. Então, quando eu completar 60 minutos, vai cair. E aí, a live do Instagram só armazena por 24 horas. A do Periscope é permanente, fica por tempo indeterminado. Então, eu sempre vou priorizar o Periscope. Eu estou abrindo o Instagram porque, às vezes, algumas pessoas podem estar com dificuldade de acessar o Periscope e terminam acompanhando os primeiros 60 minutos no Instagram. Ok? Mas quando der 60 minutos de quando eu iniciei a transmissão, automaticamente a live do Instagram fecha. Não sou eu. É o Instagram que fecha e encerra a live. E se eu começar uma segunda, automaticamente exclui a primeira. Então quem está no Instagram, saiba que quando completar 60 minutos, a live vai cair. Aí eu recomendo que vocês venham para o Periscope. Não faça, por favor, aquele comentário: eu não tenho Periscope, amigo. Você não tem, você baixa o Periscope, pô. É gratuito, não paga nada, é só baixar o aplicativo. Você não baixou o Instagram? Então você baixa o Periscope, que inclusive é um aplicativo mais leve que o aplicativo do Instagram. Então ocupa menos espaço no celular que o Instagram. E se você não quiser baixar o Periscope no seu celular, você pode ver pela internet, periscope.tv. Então entra pela internet, vai no Google, periscope.tv, e entra no Periscope. Cria uma conta, entra com o Facebook e o Instagram, ok? Então não ter Periscope não é desculpa. Cria-se o Periscope, beleza? Vamos embora. Bom, o primeiro tema que eu quero lembrar vocês, e que cai muito, muito, muito nas provas, é o tema da reserva de lei complementar para a criação de tributos. Reserva de lei complementar para a criação de tributos. Então anote o tema 1
da nossa revisão de hoje, reserva de lei complementar para a criação de tributos. Bom, ok? Anotaram o tema 1? Eu separei 7 temas, esse é o tema 1. Reserva de lei complementar para a criação de tributos. Não raro, os examinadores, nas mais diferentes bancas e nos mais diferenciados perfis de certames, elaboram quesitos, indagando aos candidatos se eles sabem quais são as hipóteses em que a nossa Constituição condiciona a criação de um tributo à necessidade de uma lei complementar. Repetindo, é comum que apareçam nas provas questões em que se indaga se os candidatos sabem identificar as situações em que a nossa Constituição exigiu lei complementar para a criação de tributos. Isso ocorre em 5 hipóteses. Existem 5 situações em que o ato de criação de um tributo foi reservado à lei complementar. Antes que eu lembre a vocês essas 5 situações, permitam-me frisar de modo claro. Nesses 5 casos que vos direi, repetirei para que vocês possam anotar. Nesses 5 casos que a gente vai lembrar aqui nos próximos minutos, somente através de uma lei complementar é possível a criação dos tributos. Nesses 5 casos que a gente vai lembrar agora, não se pode criar o tributo por outra via que não seja a da aprovação de uma lei complementar. E essa é uma reserva absoluta, que não tem qualquer exceção. Nesses 5 casos que a gente vai trabalhar aqui agora, se na sua prova, se na prova que você estiver realizando, prova da OAB, prova para delegado da Polícia Federal, uma prova de delegado de Polícia Estadual, uma prova do MP ou da Defensoria, você estiver lendo e na questão aparecer um desses 5 casos que eu vou falar agora, e o enunciado da questão veicular que o tributo, nesses 5 casos, foi criado por lei ordinária, ou por lei delegada, ou por medida provisória, você vai tomar como verdadeira a afirmação que disser que estará ocorrendo uma inconstitucionalidade. Uma inconstitucionalidade, porque nesses 5 casos, a Constituição expressamente condiciona a criação do tributo a uma lei complementar. E se em qualquer desses 5 casos que a gente vai ver agora, aparecer na questão da sua prova que uma lei ordinária número tal, que uma lei delegada número tal, que uma medida provisória número tal criou o tributo, você vai entender que o caso apresentado na questão envolve uma inconstitucionalidade, uma violação ao mandamento normativo constitucional que exigiu lei complementar. E sabemos todos que quando a matéria é submetida à necessidade de lei complementar, ela só pode ser tratada por lei complementar, sendo vedado o uso de qualquer outra fonte normativa para normatizar essa matéria, esse assunto, esse tema, ok? Bom, portanto, vamos então lembrar os 5 casos em que é necessária uma lei complementar para a criação dos tributos. 4 desses 5 casos envolvem competência tributária da União, envolvem tributos federais. E um único caso envolve tributo estadual. Eu vou começar lembrando a vocês os 4 casos que envolvem tributos da União, ok? Pega o seu caderno e a sua caneta para fazer o apontamento. O primeiro caso é o dos empréstimos compulsórios. Conforme o artigo 148 da Constituição, somente através de lei complementar poderá a União instituir empréstimos compulsórios, obrigando o povo a emprestar dinheiro compulsoriamente. Somente através de uma lei complementar pode o Congresso Nacional viabilizar que a União cobre da população dinheiro emprestado, compelindo o povo a compulsoriamente emprestar recursos financeiros para os cofres públicos federais. Então, o primeiro caso de 5 que existem, em que é necessário lei complementar para criar o tributo, sendo, portanto, vedada a criação do tributo por lei ordinária, lei delegada ou medida provisória, o primeiro caso é o dos empréstimos compulsórios do artigo 148 da Constituição.
ok? Vamos para o segundo caso. O segundo caso em que se exige lei complementar para a criação de tributos é o dos chamados impostos residuais. Tá se ligando aí, meu amigo Renato Porto? Você que é fera brava do direito do consumidor, do direito civil, do processo civil. Tá pegando o tributário na veia, Renatão? Então, o segundo caso, Renato, você e toda a rapaziada, é o caso dos impostos residuais. Para que se possam criar impostos residuais no Brasil, isso só será válido se a criação emanar de uma lei complementar. Nesse mistério, é dizer a você que se na sua prova você estiver lendo uma questão e nessa questão se estiver afirmando que a União, através de uma lei ordinária, criou um empréstimo compulsório, você vai entender que haverá ali uma inconstitucionalidade. Se no quesito da sua prova se afirmar que uma medida provisória do presidente da República, uma lei delegada feita pelo presidente após delegação formal do Congresso Nacional, criou empréstimo compulsório, o que é que você vai marcar? Que é inconstitucional. Por quê? Porque a criação de empréstimos compulsórios depende de lei complementar e só pode ocorrer através de lei complementar. Tudo bem, meus irmãos? Tudo jóia, ok? Perdão. Empréstimos compulsórios e impostos residuais, né? Eu já estava falando aqui na segunda hipótese, que é dos impostos residuais, beleza? Então, quais são os dois primeiros casos que somente por lei complementar se pode criar tributo? Empréstimos compulsórios e impostos residuais. PB, e o que são impostos residuais? Para mim que não tenho muita intimidade com o tributário, o que são impostos residuais? Esses que só podem ser criados por lei complementar. Rapaziada, impostos residuais nada mais são do que eventuais impostos que não estão previstos na Constituição, que a União queira inventar, criar, instituir, para ampliar o rol dos impostos já previstos na Constituição. Gente, impostos residuais são impostos diferentes dos que já estão definidos na Constituição. A nossa Constituição, ela permite que a União crie outros impostos além daqueles 13 que já estão apresentados no seio constitucional. Esses outros impostos que um dia, quem sabe, talvez a União possa vir a inventar, esses outros impostos diferentes dos impostos já previstos na Constituição, esses outros impostos se apelidam de impostos residuais. De uma maneira muito objetiva, imposto residual é qualquer outro imposto que possa ser inventado e que não se confunda com os que estão definidos na Constituição. É uma competência em branco que o Constituinte dá à União, dizendo a ela: minha filha, se amanhã for necessário, for oportuno, se entender que é preciso, você pode criar outros impostos, além desses 13 que estão na Constituição. Todavia, para criá-los, somente através de lei complementar, ok? Então, impostos residuais, anote, conforme o artigo 154, inciso 1 da Constituição, conforme o artigo 154, inciso 1 da Constituição, só podem ser criados por lei complementar. Maravilha? Maravilha. O terceiro caso é casadinho com o segundo, é coladinho com o segundo, beleza? Qual é o terceiro caso em que se depende de uma lei complementar para que se possa ter a criação de um tributo? É quando a gente fala das chamadas contribuições residuais para a Seguridade Social. Contribuições residuais para o custeio da Seguridade Social. Pessoal, se a União quiser criar uma contribuição para custear a Seguridade Social, quiser criar uma nova fonte de custeio para a Seguridade Social, diferente das contribuições para a Seguridade Social, que já estão previstas expressamente na Constituição, a União até pode. A União tem permissão expressa na própria Constituição para criar outras contribuições para custear a Seguridade Social diferentes das contribuições que já estão definidas na Constituição. Essas outras contribuições, essas eventuais novas contribuições que a União institua um dia para levantar dinheiro para a Seguridade Social,
diferentes daquelas contribuições que já estão na Constituição, essas outras se chamam contribuições residuais para o custeio da Seguridade Social. Para que a União institua contribuições residuais para financiar a Seguridade Social, ela só pode fazer isso através de lei complementar, ok? Bom, professor, e quais seriam as contribuições residuais para a Seguridade Social? Essas que só se podem criar por lei complementar. Gente, seriam quaisquer contribuições que a União institua para levantar dinheiro para a Seguridade, parênteses, lembrando que Seguridade Social é a soma da saúde com a Previdência Social, com a assistência social, ok? Artigo 193 da Constituição, a Seguridade Social compreende o conjunto de políticas públicas e privadas integradas para efetivar saúde, previdência e assistência. 3 direitos sociais básicos, lá do artigo 6º, disciplinados no título 8 da Constituição, da Ordem Social Constitucional, em especial no capítulo próprio da Seguridade. Seguridade é a junção desses 3 vergalhões mestres dentro da ordem social. Seguridade é o coração, junto com a educação, a Seguridade é o coração que bomba, que faz funcionar o Estado Social. Seguridade Social é saúde, previdência e assistência. Para que se custeiem as despesas com saúde, previdência e assistência, existe um tributo destinado a esse propósito, que é a contribuição social de Seguridade Social. A nossa Constituição apresenta as contribuições sociais de Seguridade Social, que já podem ser instituídas a qualquer momento pela União. Essas são as contribuições já previstas na Constituição, as contribuições ordinárias para o custeio da Seguridade. Além delas, se a União quiser inventar outras, ela pode. Essas outras, diferentes das que já estão listadas no texto constitucional, é que seriam as contribuições residuais. Para criá-las, seria imprescindível lei complementar, sendo inconstitucional o uso de lei ordinária, lei delegada ou medida provisória para criar uma outra fonte de custeio, uma nova contribuição para a Seguridade Social, diferente das que já são previstas. São previstas 4 espécies de contribuições para financiar a Seguridade Social na nossa Constituição. A nossa Constituição prevê, lá no artigo 195, incisos 1 a 4, as 4 modalidades de contribuições do dia a dia, contribuições ordinárias, contribuições já previstas para financiar a Seguridade Social. São as contribuições sobre empregadores, as contribuições sobre empregados, as contribuições sobre as receitas arrecadadas com concursos de prognósticos, jogos, casa de jogos, lotéricas, e as contribuições sobre os importadores. Essas 4 espécies são as 4 espécies de contribuições que já estão previstas na Constituição para financiar a Seguridade Social. Repetindo, são as contribuições sobre empregadores, as contribuições sobre empregados, as contribuições sobre as receitas arrecadadas com os concursos de prognósticos e as contribuições sobre os importadores. Essas contribuições já estão previstas nos incisos 1 a 4 do artigo 195. Essas são as contribuições ordinárias já previstas para financiar a Seguridade Social. São as nossas COFINS, Código de Contribuição, FIM de Financiamento, S de Seguridade. São as nossas COFINS do dia a dia. Além dessas COFINS tradicionais, as COFINS empregadores, empregados, casa de prognósticos e importadores, é possível a invenção de outras, diferente das que já estão ali. Essas outras são as de Seguridade e essas somente por lei complementar. Ok? Maravilha. Bom, rapaziada, estão aí então os 3 primeiros casos de contribuições para o custo de tributos que dependem de lei complementar para que possam ser instituídos, ok? Empréstimos compulsórios, impostos residuais e contribuições residuais para o custeio da Seguridade. O artigo na Constituição que indica essa competência residual da União para a criação das contribuições residuais
de Seguridade Social é o artigo 195, parágrafo 4º. Artigo 195, parágrafo 4º, ok? Então, tome nota do dispositivo em apreço. Vamos para o quarto caso em que é necessária uma lei complementar para viabilizar a criação do tributo. É o quarto e último caso de tributos federais dependentes de lei complementar, porque o quinto, como eu disse há 15 minutos atrás, é um caso de tributo estadual, ok? O quarto caso é o do imposto sobre grandes fortunas, o famoso IGF. O imposto sobre grandes fortunas está previsto no artigo 153, inciso 7. E esse é o único dos impostos ordinários previstos na Constituição. Esse é o único dos 7 impostos ordinários da União. Esse é o único dos 13 impostos ordinários previstos expressamente na Constituição, que para que possa ter a sua criação, depende de uma lei complementar. Todos os demais impostos ordinários previstos na Constituição podem ser criados por meras leis ordinárias, independentemente de uma lei complementar prévia. Tanto que eles já foram criados. No município em que você mora, salvo se você que me assiste agora mora no Distrito Federal, que não tem municípios, salvo quem mora no Distrito Federal, se você mora em qualquer lugar do Brasil que não seja o Distrito Federal, você mora dentro de algum município. No município que você mora, provavelmente, se você for pesquisar, você vai ver que existe uma lei ordinária que criou o IPTU do seu município, existe uma lei ordinária que criou o ITBI do seu município e uma lei ordinária que criou o ISS do seu município. No estado onde você mora, existe uma lei ordinária que criou o ICMS do seu estado, uma lei ordinária que criou o IPVA do seu estado, uma lei ordinária que criou o ITCMD do seu estado. Existe uma lei ordinária que criou o IOF federal. Existe uma lei ordinária que criou o imposto de renda da União. Então os impostos, eles se criam por leis ordinárias. Mas tem um caso, e somente um, de imposto já previsto na Constituição, de imposto ordinário, em que a Constituição condiciona a criação desse imposto a uma prévia aprovação de uma lei complementar. É o caso do imposto sobre grandes fortunas, do artigo 153, inciso 7 da Constituição, ok? Então seria o quarto caso de tributo dependente de lei complementar para poder ser criado. Imposto sobre grandes fortunas, ok? Lari, beijo grande. Então, preste atenção. Quem já assistiu o meu módulo completo de Direito Tributário? Quem já assistiu às minhas aulas de Direito Tributário na íntegra, uma isolada de tributário comigo no Portal F3, que é onde eu ensino com exclusividade o meu curso, quem já assistiu sabe que existe uma controvérsia quanto à função dessa lei complementar. Sabe que a doutrina majoritária entende e sustenta que o papel da lei complementar é criar o IGF, criar o imposto. Todavia, uma doutrina minoritária com a qual eu performo, a qual eu me filio, que defende que o papel da lei complementar não é criar o IGF, é definir o que são grandes fortunas, para que após essa definição do conceito indeterminado do que sejam grandes fortunas, possa uma lei ordinária criar o IGF. Eu sou um daqueles que na doutrina brasileira defendo expressamente que o IGF poderia ser criado por lei ordinária, desde que antes houvesse a definição técnica, formal, do que são grandes fortunas numa lei complementar. É preciso uma lei complementar para definir o que é uma fortuna. O que é uma fortuna? Quais são os elementos econômicos que entram no conceito tributável de fortuna? Veículos entram, animais entram, joias entram, dinheiro, títulos e valores mobiliários, cotas societárias, participações em bônus e dividendos a pagar. Será que isso tudo entra no conceito de fortuna? Bom, sendo isso fortuna, quando é que é pequena, média ou grande?
Então, uma parcela de colegas estudiosos do direito tributário defende que a função da lei complementar não é a de criar o IGF, mas sim é apenas a de definir o que são grandes fortunas. Feito isso, poderia uma lei ordinária criar o IGF, como ocorre com quaisquer dos demais impostos ordinários na Constituição. É uma questão de interpretação lógico-sistemática, inclusive literal, porque o Constituinte ele é muito cuidadoso quando ele se refere ao IGF. Compete à União instituir impostos sobre grandes fortunas, vírgula, nos termos de uma lei complementar. Enfim, o que eu quero que você leve para a sua prova, especialmente que vai para um provão, uma prova objetiva, uma prova de primeira etapa de concurso, primeira fase da OAB, é que tem que ter a lei complementar. Seja apenas para definir o que são grandes fortunas, para que a posteriori uma lei ordinária institua o imposto, seja para instituir o próprio imposto, como entende a corrente majoritária. O fato é indubitável, tem que ter a lei complementar, sem a qual não se poderá instituir o IGF. Por isso, normalmente os gabaritos dão como verdadeira a afirmativa de que é necessária uma lei complementar para a criação do IGF, ok? Bom, fechamos 4 dos 5 casos de tributos dependentes de lei complementar para serem instituídos. Esses 4 casos envolvendo tributos federais, como dito. Vamos para o 5º caso. O 5º caso é o único que envolve tributo estadual. E eu peço carinhosamente o seu cuidado com o que eu vou falar agora, para que você não interprete levianamente, irresponsável e ampliativamente. Eu vou lhe falar de uma agulha no palheiro. Eu vou lhe falar de uma nuance específica, um caso isolado envolvendo um imposto estadual. Esse imposto estadual que eu vou falar agora é criável por mera lei ordinária, não precisa de lei complementar. Mas para que ele incida em uma situação específica, aí a Constituição exige lei complementar. Eu estou me referindo ao imposto sobre transmissão causa-mortes e doações, na hipótese isolada, na hipótese específica em que a transmissão por morte dos bens, a deixa hereditária ou em legado, a sucessão legítima ou testamentária se dá de um de cujos que tinha domicílio ou inventário no exterior, ou residência no exterior, ou que teve seu inventário, seu arrolamento abertos, processados no exterior, deixando a herança, deixando legados para um beneficiário no Brasil. Ou quando um doador tem domicílio ou residência no exterior e está doando bens para um donatário no Brasil. Nesse caso específico do ITCMD incidindo sobre transmissões internacionais, nesse caso específico em que o ITCMD incide sobre transmissões causa-mortes ou doações originadas no exterior, fazendo-se com que o beneficiário adquira os bens estando o beneficiário no Brasil, a Constituição exige uma lei complementar para viabilizar a instituição e a incidência. Nath, que saudade! A incidência. Vini, meu irmão parceiro, um beijo, do ITCMD. No meio tributário, calma, que eu nunca dou artigo antes de encerrar a explicação, por uma questão lógica de competência acadêmica e de didática de ensino. Se um dia vocês forem dar aula, uma das primeiras lições que vocês vão aprender é que não se remete à lei antes de se encerrar o processo de formação do raciocínio. Então, você é aluno, aluna, eu sou professor. Controle a sua ansiedade e aprenda a desenvolver a virtude da paciência, para que o seu processo de estudo seja correto e você, por ansiedade, não prejudique o seu processo de aprendizado. Se você ouve eu dizer o artigo antes de você dominar a explicação, você corre para o artigo e começa a ler e não conclui o aprendizado. Então, se acalma, porque eu dou aula há 20 anos e eu raramente esqueço de dar o artigo. É raro acontecer, mas tenha certeza que eu não vou dar o artigo
antes de encerrar a explicação, porque isso é contraproducente num processo de formação, desenvolvimento, domínio e internalização de informações no seu sistema neurocognitivo. Então aguarda, segura, que já já você vai ter o artigo, porque eu sempre dou ele e raramente, quando eu estou muito estafado, é que eu esqueço. Voltando, esse caso, que é o último caso em que a gente tem a necessidade de lei complementar para a instituição de um tributo, a gente está falando do ITCMD incidindo sobre transmissões internacionais, ok? Agora que você entendeu, você vai anotar o dispositivo, o artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição, exige lei complementar para viabilizar a instituição do imposto sobre transmissões causa-mortes ou doações, quando o doador tem domicílio ou residência no exterior, quando o decujo tinha domicílio ou residência, ou teve o seu inventário processado no exterior, estando o beneficiário a adquirir os bens transmitidos por morte ou contrato de doação no Brasil, ok? Bom, minha filha acaba de botar um bilhetinho por debaixo da porta para mim. Né? O artigo do IGF, eu falei, vou repetir, é o 153, inciso 7. Eu vou pegar o bilhete que ela botou aqui embaixo da porta, igual na live de ontem. Vocês viram que ontem, Laís, minha pequenininha, minha princesinha, minha bonequinha, botou um bilhete pedindo para eu ir dormir com ela antes de acabar a aula. Eu vou ver o bilhete que ela acabou de escrever, eu vou até pegar a galera aqui do Periscope para ver, ó. Não repare a bagunça, tem ali um bilhetinho, estão vendo ali embaixo da porta, a galera do Periscope está aqui vendo, eu estou mostrando. Ah, não dá para mexer na câmera do Instagram porque ela está presa, então, galera aqui do Periscope, ó, vou aqui me abaixar, ó, pegar o bilhetinho que Laís acabou de botar por debaixo da porta. Ah, já vou deitar, mas ainda estou te esperando na cama, não demore, Laís. Olha que coisa mais linda. Minha bonequinha, tadinha, ela tá me esperando para dormir, contar a historinha para ela dormir. Vocês sabem, né, a minha paixão, meu amor com meu filho e com minha filha. E minha filha, todo dia, quando eu tô com ela, quando eu tô aqui no Brasil, tô com ela, eu conto historinha para ela dormir. Então, o primeiro ponto, que era o ponto mais longo da live, está encerrado. Vou pela última vez fazer o apontamento dos artigos, ok? Quais são os 5 tributos que só podem ser criados por lei complementar? Empréstimos compulsórios do artigo 148 da Constituição. Impostos residuais, Laís? Impostos residuais do artigo 154, inciso 1 da Constituição. E cá, minha boneca. Impostos residuais do 154, inciso 1 da Constituição. Imposto sobre grandes fortunas do artigo 153, inciso 7 da Constituição. Contribuições residuais para a Seguridade Social, do artigo 195, parágrafo 4º da Constituição. E, por fim, o ITCMD nas transmissões internacionais, do artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3 da Constituição. Ok? Bom, eu tenho com vocês agora meia hora, 35 minutos, para passar os outros 6 pontos. 35 minutos. Não, é rápido. Você me espera? Vou contar historinhas engraçadas para você hoje. Tá? Eu tenho uma história nova que eu inventei, muito legal para te contar. Vou te esperar lá. Tá, me espera lá que eu vou dormir com você, tá? Dá tchau pra galera aqui, vem cá. Manda um beijo pra galera estudar, pra passar na prova. Oi, no caso, tchau. E estudem para passar na prova. Pouco ou muito? Ó, galera, eu vi lá na Globo, te vi no jogo da Copa. A galera te viu, tá vendo? Vai lá, papai já tá acabando aqui, tá? Papai vai ficar com você. Vamos lá. Ponto 2 agora. Ponto 2 da nossa revisão agora. Imunidades tributárias dos exportadores. Imunidades tributárias dos exportadores. Ponto número 2, que pode cair na sua prova. Imunidades tributárias dos exportadores. Ok? Bom, vamos lá. A nossa Constituição protege os exportadores, concedendo imunidades tributárias em alguns tributos. Né? PB estouradão cantando Bora Bahia. Eu tava com a camisa do Flamengo, mas eu vi a galera com a bandeira do Bahia. Porra, meu time local sempre foi Bahia, né?
Meu time de coração imortal, mal do que tudo, é o Flamengo, mas eu fui criado em Salvador, morri até meus 18 anos em Salvador, indo pra Fonte Nova ver jogo do Bahia. Quando eu vi aquela galera com a bandeira, eu falei, meu irmão, que porra é essa? Todo mundo calado. Vamos cantar a porra do hino, bora Bahia, minha porra. Aí filmei e passei com uns amigos meus, em 2 grupos meus. O vídeo viralizou, velho, tá rodando em tudo quanto é grupo de WhatsApp aí em Salvador, que eu fiz na saída do jogo do Brasil, lá em São Petersburgo, no Brasil e Costa Rica. Galera de Salvador, obrigado pelo carinho. E como se diz na nossa boa Bahia, bora Bahia, minha porra. Somos a turma tricolor, somos a voz do campeão, somos do povo clamor, ninguém nos vence em vibração. Avante esquadrão, vamos embora. Então, rapaziada, o exportador, ele é protegido pelo Constituinte. E o Constituinte protege os exportadores dizendo, não incidem alguns tributos na exportação. A intenção do Constituinte foi evitar uma superoneração dos preços dos bens produzidos no Brasil quando a gente quer exportá-los para que a gente conquiste uma clientela internacional. A conquista da clientela internacional é importante para viabilizar a entrada de recursos financeiros, o aumento do capital que entra no país, para aumentar a possibilidade dos fornecedores terem melhores margens de ganho, gerarem mais emprego, enfim, não precisa me alongar justificando a importância do crescimento da exportação em qualquer país. No Brasil não é diferente. Então, para incentivar as exportações, o Constituinte resolveu proibir a incidência de alguns tributos sobre as operações de exportação, ok? Quais são esses tributos que não podem incidir na exportação por expressa proibição constitucional? E nesses casos, os exportadores ganham uma imunidade tributária, ok? Antes de eu dizer os tributos, parênteses, lembre que a expressão imunidade tributária é uma expressão que a gente utiliza quando a gente quer indicar o benefício que é gerado por uma norma da Constituição da República que proíbe a incidência de certo tributo em determinada situação. Imunidade tributária é um benefício que escoa do pincel do poder constituinte. Imunidade tributária é um benefício gerado na Constituição. Todas as vezes que o Constituinte ergue certa norma que proíbe a incidência de determinado tributo, a gente diz que essa situação protegida pela norma constitucional, excludente da incidência do tributo, essa situação fica imune, fica imunizada. Afinal, se a Constituição proíbe a incidência do tributo, ninguém pode autorizar aquilo que a Constituição proíbe. Se a Constituição, a lei das leis, veda que certo tributo incida em certa hipótese, nenhuma lei poderá autorizar o que a Constituição proibiu. E se porventura, em irresponsável comportamento, o legislador autorizar, essa lei será nula, desprovida de qualquer validade, já que nada será válido quando contrário à Constituição. Então, em algumas hipóteses, incluindo exportações, o Constituinte edifica normas proibitivas da incidência de tributo. Quais são essas situações em que o Constituinte proíbe a incidência de tributos na exportação? Anote. Primeira, não incide ICMS nas exportações. O ICMS é o primeiro tributo que o Constituinte vedou a incidência nas exportações. Então, independente do que se esteja a exportar, é vedada a incidência de ICMS. Então, se cair na sua prova que está sendo cobrado ICMS pelo estado alfa, beta ou gama do Brasil, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Acre, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, é inconstitucional, porque a Constituição veda, ela expressamente exclui a incidência do ICMS na exportação. Já já eu dou o artigo, ok? Bom, além do ICMS, também é vedada pela Constituição a incidência do IPI nas exportações. É dizer, quando certa indústria brasileira, quando certo estabelecimento industrial pátrio industrializa determinado bem, transformando-o num produto industrializado, num resultado da industrialização, e destina esse produto para o exterior, não recolhe IPI.
Diferentemente do que acontece quando a indústria brasileira industrializa para comercializar no mercado interno, no mercado nacional, em que ela paga o IPI, porque essa é a consumação da hipótese de incidência do IPI, é um dos fatos típicos do IPI, industrializar e comercializar dentro do país. Quando essa comercialização daquilo que se industrializou é para o exterior, não incide IPI, ok? Não incidência de IPI nas exportações. Já já eu dou artigo, beleza? Bom, meus amados, por fim, também não incide, atenção agora, também não incidem duas espécies de contribuições especiais sobre as receitas decorrentes da exportação. Quando os exportadores praticam as operações mercantis, exportando seus bens para clientes em outros países, quando os nossos exportadores estão exportando os bens de consumo que alienam para o exterior e recebem os pagamentos pela exportação, essas receitas, quando entram nos seus caixas, são imunes à incidência de contribuições sociais ou contribuições de intervenção no domínio econômico. É dizer, a Constituição, já já eu dou o artigo, proíbe a incidência de CIDs ou contribuições sociais sobre as receitas decorrentes da exportação. Nesse contexto, é de se reconhecer que quando cai numa questão de prova, quando aparece num quesito de prova, uma afirmativa narrando que a União cobrou uma CIDE, que a União cobrou uma CIDE, que a União cobrou uma contribuição para custear intervenções no domínio econômico, cobrou uma CIDE sobre receitas auferidas com a exportação, você pode afirmar sem medo que essa tributação é inconstitucional. Você pode reconhecer como correta essa afirmativa se ela narrar que é inconstitucional essa cobrança feita pela União, essa cobrança da CIDE sobre receitas decorrentes da exportação, ok? No mesmo linear, é igualmente inconstitucional a cobrança de contribuições sociais sobre a entrada dessas receitas decorrentes de exportação. Então, imaginemos, não vou lhe responder essa pergunta agora, porque ela é fora do contexto, eu teria que parar minha live para levar uma porrada de tempo para lhe explicar quais são os produtos que sofrem incidência do IPI. Se você quiser que eu responda isso, me mande uma mensagem no outro momento, e se eu tiver tempo eu vou lhe responder, senão você pesquisa enquanto a resposta. São centenas de produtos, tem uma tabela gigantesca com mais de 100 produtos diferentes, com centenas de produtos. Ok? É mais fácil você perguntar o que é que não é atingido pelo IPI. Você pega a tabela de isenções, a tabela de alíquota zero, a tabela de não incidência, e você vai entender o que é que não incide. Em regra, o IPI incide em qualquer produto industrializado. Enfim, não posso parar a live para lhe responder mais de 300 tipos de produtos. Você me desculpe, a sua pergunta é inoportuna, não tem nada a ver com o que eu estou falando agora. Estou falando de imunidades, ok? Voltando, peço por favor que não interrompam mais a live. Vamos embora, né? Então, repetindo, se cai na sua prova, os exportadores são protegidos pelo Constituinte com normas expressas na Constituição que proíbem a incidência de ICMS, a incidência de IPI e a incidência de contribuições sociais ou CIDs sobre as receitas que decorrem da exportação. Nesses casos, nós estamos falando das chamadas imunidades tributárias dos exportadores, ok? Antes que eu coloque os artigos aqui para vocês anotarem, existe uma pegadinha desgraçada que derruba muita gente em prova na imunidade das contribuições nas exportações, ok? Existe uma pegadinha da zorra no que tange a imunidade das contribuições que os exportadores têm. É o seguinte: quando um exportador está celebrando o ato mercantil em que ele aliena
aliena o bem para o exterior, existem, atenção, dois momentos diferentes que eu quero que você observe. E eu quero que você observe esses dois momentos diferentes para que no final você entenda que a imunidade só se aplica no primeiro momento e não no segundo. Isso é o que derruba muita gente em prova. Preste atenção que é bem fácil. Eu vou explicar de uma maneira muito didática, usando os processos de repetição, para dar tempo de você formar e desenvolver seu raciocínio didaticamente. Só preste atenção e seja paciente, ok? Venha comigo. Imagine que eu tenho aqui uma sociedade alfa exportadora de certas mercadorias. Exporta suco de laranja, exporta soja brasileira, exporta qualquer tipo de bem para o exterior. Imagine que essa sociedade alfa exportadora aparece na questão da sua prova. E essa sociedade alfa exportadora fez uma exportação ao longo de 2018, primeiro semestre de 2018, fez várias operações de exportação na ordem, no valor de 20 milhões de reais. Os clientes lá no exterior, em diferentes países, que compraram os bens exportados pela sociedade exportadora alfa, foram pagando e foram gerando no caixa da sociedade exportadora alfa a entrada de receita. Então, minha amiga Alessandra, foi entrando receita no caixa da sociedade exportadora alfa. Vamos imaginar, conforme eu exemplifiquei ilustrativamente aqui na minha narrativa, que no primeiro semestre de 2018, a sociedade exportadora alfa já auferiu uma receita de 20 milhões de reais exportando os seus produtos para o exterior. Gente, o primeiro momento dessa historinha é exatamente esse momento em que a receita está entrando. É quando o consumidor lá fora, o gringo, o cliente lá no exterior está pagando. O dinheiro está caindo na conta, está entrando no caixa da sociedade exportadora. É a chamada entrada da receita. Ninguém aqui pode afirmar que a sociedade exportadora alfa terá lucro no final do ano, porque ninguém aqui sabe qual é o volume de despesas que ela tem. Se essa sociedade exportadora alfa tiver uma receita de 20 milhões e uma despesa de 30 milhões, ela vai ter receita de 20 milhões, mas não terá lucro, posto sua despesa superará a sua receita. Concordam? É uma questão básica. Bom, todavia pode ser que ao final do ano, fechando-se o balancete patrimonial dessa sociedade exportadora e analisando as operações celebradas por ela dentro desse ano, pode ser que o resultado seja diferente e seja o seguinte: ela auferiu 20 milhões de receita e teve 15 milhões de despesa, alcançando um lucro de 5 milhões. O lucro é um resultado potencial. Ter lucro líquido é uma incerteza. É um resultado que você pode ou não gerar, ainda que você sempre tenha receita. Você pode ter receita e depois conseguir ter lucro, e você pode ter receita e não ter lucro. Prestem atenção. Dentre as contribuições sociais para custear a Seguridade Social, expressamente autorizadas na Constituição a incidir sobre empregadores, existem duas diferentes. Uma delas é a contribuição sobre a entrada de receita. Outra é a contribuição sobre o lucro líquido. Então a gente tem duas contribuições diferentes para incidir sobre os empregadores. Aquela que incide quando a receita entra e já come um percentual dessa receita, e aquela que incide caso haja lucro e come um percentual do lucro líquido. O Brasil é foda, meus amigos. A carga tributária é bizarra no Brasil. Então eu tenho duas contribuições diferentes para incidir sobre os empregadores. A contribuição que pode incidir sobre a receita ou o faturamento, e aquela que pode incidir se houver lucro líquido. A imunidade que os exportadores têm não alcança o lucro líquido. O Supremo Tribunal Federal, há uma década atrás, pacificou essa questão num julgamento apertadíssimo, num recurso extraordinário espetacular no plenário do STF, e por 6 votos a 5, na época o voto de Minerva foi do então ministro Joaquim Barbosa, por 1 voto de diferença,
o Supremo pacificou que as exportadoras que têm imunidade de contribuições sociais sobre a entrada de receitas não têm imunidade quando oferem lucro líquido. E nada mais do que justo, ainda bem que o Joaquim Barbosa não decepcionou e fechou posição, aplicando, formalizando a decisão final, no sentido de que quando as exportadoras, que são empresas multimilionárias, oferem lucro líquido, elas têm que pagar a contribuição social do lucro líquido, a CSLL. Porra, eu sou um empreendedor, um pequeno empresário que atua na educação e pago contribuição social quando eu tenho lucro líquido. Por que uma exportadora, bicho, não vai pagar? Por quê? Ela já é incentivada quando ela tem a imunidade do ICMS, quando ela tem a imunidade da contribuição social sobre a entrada da receita. Se ela conseguiu gerar lucro líquido, é porque ela conseguiu ter um resultado positivo. Nada mais justo do que ela pagar a CSLL, a contribuição social do lucro líquido. Então preste atenção. Um beijo, Kleber. Bom te ver aqui, meu irmão. Então, preste atenção para o que eu vou falar agora. A imunidade que as exportadoras têm é a imunidade de contribuição social sobre a receita e de contribuição de intervenção do domínio econômico sobre a receita. Mas essa imunidade de contribuição social que protege as exportadoras quando elas recebem a receita, essa imunidade não se estende, não se aplica quando elas têm lucro. Então, se cair na sua prova uma questão dizendo que a União está cobrando contribuição social sobre o lucro líquido das exportadoras, isso é correto? É. Elas têm imunidade de contribuição social sobre o lucro líquido? Não. Nada mais justo do que interpretar a Constituição dessa maneira. Agora que eu vou dar os artigos, vocês vão ter a referência do texto constitucional para que depois vocês possam ler. E quando vocês, ao final da live, forem ler os artigos, vocês vão testemunhar o que eu estou falando. A Constituição é clara. Não incidem contribuições sociais ou contribuições para intervenções no domínio econômico sobre as receitas decorrentes da exportação. A imunidade não se estende para o lucro líquido, ok? Mandar um beijo para o meu irmãozinho querido, meu parceiro, o professor Antônio Carlos Barragan, que entrou aqui na live do Instagram. Barra, beijo para você, beijo para Kleber Barros, que está aqui no Periscope. Uma multidão aqui de professores de tributário participando dessa live. Beijo para os meus irmãos queridos aí, de tantos anos de docência, compartilhando esse nosso mundo acadêmico e dividindo essa missão de incentivar pessoas a terem coragem de aprender o direito tributário, que é tão importante na vida da gente, e contagiarmos as pessoas com a paixão pelo direito tributário, ok? Então vamos pegar os artigos. Eu vou dar agora os 3 artigos, tá? O da imunidade do IPI, o da imunidade do ICMS e o da imunidade das contribuições. Falta 1 minuto e 40 para encerrar a live do Instagram. Então vamos rapidinho. IPI, artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3. Artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição. IPI 153, parágrafo 3º, inciso 3 da Constituição. ICMS, 155, parágrafo 2º, 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A. 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A da Constituição. E as contribuições sociais e de intervenção do meio econômico sobre as receitas decorrentes da exportação. 149, parágrafo 2º, inciso 1. 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Repetindo os 3 artigos: 153, parágrafo 3º, inciso 3. 155, parágrafo 2º, inciso 10, a linha A. E 149, parágrafo 2º, inciso 1. Vai cair em 30 segundos a live do Instagram e ela encerra não porque eu queira. O Instagram só permite lives de 60 minutos. Vai cair daqui a 25 segundos. Quem quiser continuar na aula, vem para o Periscope. Minha conta no Periscope é Pedro Barreto PB. Barreto com duplo T. Corre para o Periscope, Pedro Barreto PB, que a aula vai continuar. Tenho ainda alguns minutos, ok? Obrigado a quem ficou no Instagram até agora. Beijo. Vamos para